Fala, gente querida, muito bom a gente estar junto aqui. Hoje nós estamos encerrando a nossa Semana Mundial de Oração. Eu tenho o privilégio de estar conversando com vocês. Agradeço às nossas ministras, a Gisele Cruz e a Carol, pelo convite que me fizeram para poder estar encerrando essa semana. Foi muito legal, muito bom ouvir tanta gente querida falando nessa semana. Que bom que esse é um movimento que não é um movimento pastoral, né? É um movimento do corpo de Cristo mesmo. A gente buscando o Senhor juntos, a gente querendo conhecer mais a Cristo. E eu tenho uma responsabilidade aqui. A Carol e a Gisele me pediram para compartilhar com vocês sobre a importância de estarmos em oração constante. Então, para a gente começar, por falar em oração constante, vamos começar em oração. Te convido para fechar os seus olhos, buscar o Senhor, pedir ao Espírito de Cristo que fale para os nossos corações, que nos alimente, que seja Ele a nos alimentar nessa partilha aqui. Então, te convido para abrir seu coração, se colocar diante do Senhor, porque nós queremos crescer nessa vida de relacionamento com Jesus. Nós que somos seguidores e seguidoras de Cristo, vamos nos aprofundar na vida com Ele. Então, vamos orar juntos, pedindo a direção do Seu Espírito para nós. Bondoso Senhor, nós agradecemos por podermos estar agora, nesse momento, partilhando Tua Palavra e juntos buscando Te conhecer melhor, crescer na nossa vida de proximidade do Senhor, de amizade e de seguirmos ao Senhor Jesus. Eu quero pedir por mim, pelos meus irmãos e irmãs que acompanham essa transmissão nesse momento, que a gente possa crescer juntos, que nessa meditação, na reflexão, nesse tempo juntos aqui, de busca pelo Senhor, a gente possa receber o toque do Teu Espírito Santo, o sopro do Senhor sobre nós, para que os nossos corações e mentes sejam abertos, estejam sendo preenchidos pela Tua presença, pela graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Nos conduz nesse momento, que a gente possa crescer realmente juntos em intimidade e proximidade do Senhor. É a minha oração por mim, por cada irmão e irmã que participa desse momento. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Bem, a importância de nos mantermos em oração constante. Não existe um exemplo melhor para a gente ter do que o nosso Senhor Jesus. E é uma coisa interessante, porque Ele, sendo Deus, tendo todas as suas necessidades supridas pelo Pai e pela sua própria natureza divina, Ele foi aquele que mais nos ensinou a orar e orar pelo exemplo, pelo seu exemplo. E eu queria começar por um ponto que eu acho muito precioso para nós. Muitas pessoas acham que a gente precisa orar para conhecer a Deus. Que a gente precisa ter uma vida de oração para então se tornar seguidores mais próximos de Jesus. Na verdade, o que a gente aprende pela Bíblia é que é exatamente o contrário. Um exemplo para que você entenda. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos, pela história que Lucas narra, não lá de Mateus, mas a passagem de Lucas, o evento é muito interessante, porque o texto bíblico diz que Jesus estava orando um dia, estava em silêncio, orando, e quando ele saiu daquele momento, quando ele terminou de orar, os seus discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, nos ensine a orar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é exatamente convivendo com Jesus que a gente aprende realmente o que é oração. Então, o ponto básico para a gente ter uma vida de oração constante não é necessariamente um treinamento, embora daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o primeiro passo essencial é exatamente sermos seguidores de Jesus. Alguém que não segue a Cristo, que não está do lado do Senhor, que não tem um interesse não apenas de receber bênçãos de Deus, mas de obedecer a Jesus, estar ao lado dele como seus discípulos fizeram, mesmo não entendendo bem as coisas. Eles precisavam aprender a orar ainda, eles precisavam se aprofundar na relação com Cristo, conhecer a Deus melhor, porque Jesus, ao longo do tempo, foi ensinando, mostrando para eles quem era o Pai. Embora eles ainda precisassem se aprofundar, eles, em primeiro lugar, tomaram a decisão de seguir a Cristo. Deixaram as coisas, deixaram suas famílias, seus negócios, e se
prontificaram a seguir a Jesus. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver uma vida de oração constante e profunda é exatamente o desejo no coração, diante de mais nada, seguir a Jesus. Sermos aprendizes dele. Seguirmos a ele e começarmos a conhecê-lo mais profundamente. Então, ainda que você esteja começando a sua vida cristã, você pode desenvolver essa vida de oração porque você decidiu seguir a Cristo, se entregou a Cristo. Se você ainda não tomou a decisão de caminhar com Jesus para sempre, confiando nele como seu mestre, o dono da sua vida, então é tempo de fazer isso, porque só depois é que a gente consegue realmente aprender dele, andando com ele, o valor real da oração. Antes disso, a oração, ela muitas vezes é algo mecânico, é um ritual, é uma prática religiosa, e não aquilo que ela tem que ser, uma maneira de nos relacionarmos mais profundamente com o Pai. Então, o primeiro passo, essa é a base da oração. O ponto principal, o ponto inicial da oração é esse. É a gente se voltar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor é meu dono, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é aquele que eu quero seguir para sempre. E aí a gente anda com ele e ele vai nos ensinando a orar. E aí então, sabendo disso, eu queria ver com vocês uma passagem que ele mesmo contou, falou para os seus discípulos. Uma história que ele contou, é conhecida nossa, e ele começa já dizendo o motivo da história que ele contou, e é por isso que eu estou escolhendo essa passagem, que está em Lucas capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim ela venha a me molestar. Então Jesus disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos quando a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus, quando conta essa história para os seus discípulos, ele sabia que existem muitas razões pelas quais a gente desanima na oração. Talvez a principal razão é essa que ele exemplificou aqui na história da viúva que procurava um juiz sem sensibilidade, um juiz sem coração, que não estava nem aí para ninguém. E ele sabe, Jesus sabe, que muitas vezes é a resposta de Deus, na nossa perspectiva, em nos atender, que faz com que a gente desanime na oração. E aí então Jesus diz: olha, essa viúva foi tão insistente, foi tão constante na sua petição, no seu pedido, na sua busca pela justiça de um juiz que era injusto. Imagine como é com Deus, que é justo, que é perfeito, que ama os seus filhos. Será que ele não vai atender a oração, ainda que pareça demorado? É claro que ele vai atender depressa. E o depressa para Jesus é no tempo de Deus, né? Muitas vezes a gente desanima porque Deus não responde no nosso tempo e não responde do jeito que a gente quer, né? Isso acontece comigo, eu acho que acontece com você também. Não é incomum, não. Se fosse incomum, Jesus não falaria essa história. Ele sabe que isso se passa no nosso coração. E acho lindo quando Jesus, com imensa paciência com seus seguidores, ele conta essa história porque conhecia o coração das pessoas. Conhece o nosso coração também perfeitamente hoje. E ele diz: olha, mantenha seu coração com fé. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar você como uma pessoa que, apesar do Pai não responder na mesma hora, do jeito que você quer, e você se mantém com fé, se mantém confiante? Então, Jesus conhece o nosso coração, ele sabe da nossa necessidade. E ele diz que Deus sempre olha para a gente, que Deus está sempre atento aos nossos pedidos. Só que ele responde no tempo dele. Só para a gente ilustrar, para a gente imaginar, entender um pouquinho por que as respostas de Deus às vezes demoram tanto e às vezes não são como a gente quer. Você tem um cachorrinho?
Talvez você tenha um cachorrinho e sai para passear com ele, para ele fazer as necessidades dele na rua e tudo. Se você tem um cachorrinho, ou se como eu, você nunca teve um cachorrinho, mesmo não tendo, você sabe que tem alguma experiência e sabe que se você estiver andando na rua e você cruzar com um gato, né, o encontro entre um gato de rua e um cachorro de casa é um evento, né? Certamente o seu pet vai rosnar, vai latir, vai avançar, vai querer puxar e você está segurando ele na coleira. E você não deixa ele ir para cima do gato. O gato está lá assim, né? Sem mover um músculo, olhando para o seu cachorro, né? E você segura, e você puxa o cachorro e briga com o seu cachorro e zanga com ele. Por que você faz isso? Por que você não deixa ele seguir aquela vontade dele, natural dele, de ir atrás do gato? Porque você sabe que no encontro de um gato de rua com um cachorro de casa, provavelmente o resultado vai ser você tendo que cuidar de muitos machucados no seu cachorrinho, né? E talvez no dia seguinte ou naquele mesmo dia, indo correndo com ele para o veterinário. Você sabe disso, mas o bichinho não sabe. Se ele é deixado solto para fazer a própria vontade, ele vai sofrer muito com isso. Muitas vezes Deus não nos responde como a gente quer, porque Ele sabe que nem sempre o que a gente pede é o melhor para a gente. O nosso Pai sabe de todas as coisas. E esse foi um dos ensinos do Senhor nessa parábola, dizendo que os seus seguidores podem confiar no Pai, porque o Pai vai atender na hora certa. Vai atender, embora pareça demorado, Jesus fala isso, né? Então, esse é um dos ingredientes essenciais, é confiar no Pai. Confiar no Pai. Então, eu queria lançar mais algumas bases para que a gente tenha uma vida de oração constante. A primeira coisa é que a gente não precisa olhar a oração como um dever, como uma obrigação, mas que a gente olhe a oração como um privilégio, e uma necessidade da nossa vida. A gente olhar a oração como um privilégio, porque falar com o Criador, estar em relacionamento com o Criador é uma coisa fenomenal para pessoas, para criaturas, né? Para seres falhos humanos como eu e você. Então a gente não precisa olhar a oração como uma obrigação. Na verdade, Jesus não olhava e nem falava para os seus discípulos da obrigação deles orarem. Na verdade, ele esperava que os seus discípulos, tendo visto ele orar, buscar o Pai, entendessem que isso é um privilégio para os filhos de Deus. Então ele disse, quando vocês orarem, vão orar dessa maneira. E aí ensina seus discípulos a orarem. Para Jesus, oração nunca foi um ritual, nunca foi uma obrigação. Sempre foi uma oportunidade de estar aos pés do Pai. Então, para mim e para você, orar precisa ser isso. A gente precisa ver assim, não como uma obrigação rigorosa, mas como um privilégio. Deus abre a porta da relação, do relacionamento com a gente. Deus deixa a sala do trono aberta para os seus filhos e filhas entrarem e conversarem com Ele. E Ele ouve, Ele está atento. Isso é importante. Lembre também, uma outra base da oração constante, lembre que Deus está sempre atento. Atento a nós. E dizer que Deus está atento não é dizer que Deus está vigiando a gente, mas é antes dizer que Deus está disponível. A parábola que Jesus contou, a história que Jesus contou, é uma comparação por contraste. Jesus está dizendo, o juiz não estava disponível, não queria atender, mas por insistência da mulher, ele atendeu. Jesus fala que Deus é o contrário. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amoroso e está disponível para os seus. Então, a certeza de que o Senhor está perto da gente, está sempre atento às nossas necessidades, é um encorajamento para que a gente o busque em oração. Então, essas são as bases para uma oração constante, para uma oração que não desanima, embora Ele saiba que a gente tem essa tendência. Então, a gente precisa se lembrar de que o Pai está sempre perto. E a oração não é uma obrigação, não é um dever. Na verdade, a gente tem o privilégio de orar e sempre saber que Deus está atento às nossas orações. O que às vezes nos dificulta é exatamente a nossa inconstância. Jesus falou, inclusive, que a gente não precisa ter uma grande fé para falar com Deus. O exemplo que ele deu é de uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda.
Porque o centro da história, o centro do valor, não está na nossa fé, está no nosso Pai. Então, nesses próximos minutos, eu queria ter 2 momentos. Agora nós vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude a ter essa visão da oração como um privilégio e não como uma obrigação. E que a gente possa ter essa percepção do Senhor sempre perto. Ore comigo então nesse momento. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Sabe como a gente é tão inconstante. A gente pede as coisas para o Senhor e quando o Senhor não responde como a gente quer, a gente desanima e às vezes até sai meio aborrecido e meio que fecha a relação. Senhor, nos ajude a olhar sempre para o Senhor como esse Pai maravilhoso, disponível, sempre atento àquilo que a gente precisa. Não um Pai que atende todas as nossas vontades e um Pai que é inseguro e que atende os nossos caprichos, mas um Pai que cuida da gente de verdade, dizendo sim, dizendo não, dizendo agora não, espera um tempo mais. Mas que a gente possa sempre confiar no Teu amor e ver essa oportunidade de Te buscar e de orar sempre, em qualquer circunstância, não como um peso, não como uma obrigação, mas como algo doce, como uma experiência de relação, de interatividade com o Senhor. Essa liberdade de seres pequenos como nós saberem que temos acesso ao Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, que é o nosso Pai querido. Por isso, Pai, eu te peço por mim, pelas pessoas que participam dessa transmissão, para que o Senhor fortaleça a nossa fé nessa verdade e que isso nunca saia da nossa mente, do nosso coração. É a minha oração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora eu queria trazer para você algumas sugestões práticas para que a gente exercite a oração de uma forma frequente. O apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. Então eu queria trazer aqui duas sugestões bem práticas, bem concretas, para que a gente exercite uma vida constante de oração. Oração em todos os momentos, né? O primeiro eu queria... primeira estratégia, eu queria lembrar a partir de uma canção. Quer que a gente cantasse juntos. Um louvor que a gente canta na igreja, lá de vez em quando. É uma canção que eu gosto muito. E eu acho que ela fala de uma necessidade nossa. Que é ter um tempo separado para isso. Na nossa agenda, no nosso dia a dia. Nós temos um tempo separado para orar. Para parar, para estar com o Senhor. Para, às vezes, fazer silêncio, às vezes ficar calados diante de Deus. Às vezes nosso coração está tão apertado que a gente não sabe nem o que falar, né? Ansiosos. Isso acontece comigo. Acho que acontece com você também, não é? Existem dias que eu estou aqui no meu escritório e estou coração tão pesado, preocupado com uma série de coisas, que a única coisa que eu falo para o Senhor é: Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou tenso, como é que eu estou preocupado, como é que eu estou cansado. Eu quero só ficar aqui com o Senhor e sabendo que o Senhor cuida de mim. Aí tem uma passagem bíblica para aquele dia que eu costumo ler, né? Estou fazendo a leitura sequenciada dos Salmos na minha prática devocional de manhã. E às vezes leio, e às vezes a minha oração às vezes é só essa, dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu estou tenso, hoje tem muito ruído no meu coração. Então eu quero ficar em silêncio aqui. E dedique um tempo, né? Essa canção tem esse nome, Tempo Separado. Você conhece bem, né? Talvez não lembre do nome. Esse tempo eu separei para estar mais perto do Senhor. Então vamos cantar. Você deve conhecer a letra. A gente vai cantar 2 vezes. A letra é fácil. Se você não conhecer, pode cantar da segunda vez. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fruir da Tua presença, para Te adorar. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fruir da Tua presença, para Te adorar. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, com meu corpo, com toda a minha força e a Tua também. Adorar com meu espírito,
adorar com minha alma, adorar com todo o meu viver. Mais uma vez. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fruir da tua presença, para te adorar. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir da tua presença, para te adorar. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, com meu corpo, com toda a minha força e a tua também. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, adorar com todo o meu viver. Adorar com todo o meu viver, adorar com todo o meu viver. Pois é, importante termos um tempo separado para estarmos em oração com o Senhor. Talvez você possa dizer que a sua agenda é apertada. O violão caiu. Se a sua agenda for apertada, separa um tempo específico. Você pode começar com menos minutos. Você pode começar, por exemplo, com 15 minutos de silêncio e oração. No tempo que lhe for mais adequado. Mas é importante que separe esse tempo. É o que a gente chama de tempo de qualidade para buscar o Senhor. Mas, pastor, tem dias que eu tenho que preparar o café da manhã, vestir as crianças, mandar as crianças para a escola, correr para o meu trabalho e não resta tempo. Bom, você tem algumas alternativas. Você pode acordar 15 minutos mais cedo. Você pode tirar 15 minutos no seu horário de almoço. Enfim, você sabe a estratégia que melhor lhe cabe. Mas a verdade é que a gente precisa desenvolver esse hábito. Mas é importante trazer um princípio central para isso. Isso não é uma camisa de força. Isso não é uma imposição que deva ser pesado e desagradável. Se você constrói a sua agenda, coloca na sua agenda esse tempo de qualidade, e por algum motivo, num dia, não foi possível fazer, não se martirize, não se culpe, não ache que Deus não vai lhe abençoar por isso. Você conhece a sinceridade do seu coração. O que não é adequado, o que não é justo, o que não é coerente, é a gente usar isso como uma razão sistemática, para a gente não colocar esse tempo na nossa agenda. Por isso, o primeiro ingrediente para que a gente tenha esse tempo separado com o Senhor é priorizar. É entender que esse tempo é prioridade do Senhor para a nossa vida. Com o passar do tempo, você vai perceber que isso vai se aprofundando e você vai até ter desejo de passar mais tempo com o Senhor. E quando a gente tem grande desejo, e o desejo se alimenta da convivência, né? Quando você está convivendo com alguém que você gosta muito, você quer ficar mais tempo com essa pessoa. Quando você percebe isso, você automaticamente vai começar a colocar mais 5 minutos, mais 10, e aí você vai agendar. Então coloca na sua agenda, priorize. Segundo ponto, planeja. Planeja, o que eu disse para você. Separa esse tempo, como você separa o tempo para tomar café. Como você separa o tempo do seu banho. Coloca na sua agenda, coloca realmente, se você usa uma agenda no seu celular, é o meu caso, eu tenho a minha agenda no meu celular, e eu coloco lá no meu horário, eu tenho um horário que eu separo para a minha devocional. Coloca na sua agenda. Como minha tarefa é estudar a Bíblia, estar em oração por você, procurando as pessoas, talvez eu tenha mais tempo que você. Mas ainda que você tenha pouco tempo, coloca na sua agenda 15, 20 minutos por dia. Isso é fundamental. É claro que acontecem os dias em que a criança não acorda bem e você tem que dar um cuidado maior para o seu filho, ou então pode ser que a agenda desmonte por algum motivo, por algum imprevisto. Isso, como eu falei, isso não é problema. Mas não comece por aí.
Não comece pelo imprevisto, pelo impossível, mas coloca na sua agenda. Terceiro ponto, comece. Marque o dia para começar. Hoje é sábado, você pode começar na segunda-feira. Tira esse domingo para você agendar, você vai participar do culto, amanhã você vai acompanhar o culto às 10h30 pelo YouTube, e aí depois do culto você vai almoçar e à tarde separa para você montar a sua agenda de oração. Separar o melhor horário para você, pensar nisso e falar com o Senhor. Então, coloca isso no seu coração. Então, tempo separado. Então, essa é uma forma importante da gente orar sem cessar. Uma outra maneira da gente... Então, esse é um horário específico, né? Agora, a outra maneira da gente estar sempre em oração, orar em oração constante, é aquele conceito que a gente tem de que a gente pode estar em comunhão com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. E para isso, é exatamente a consciência dessa companhia, dessa presença do Senhor. A gente exercitar a prática da presença de Deus. Ao longo do seu dia, exercite a sua mente, trabalhe o seu coração para lembrar que o Senhor está presente. Uma forma excelente da gente fazer isso é, naquele momento de oração pela manhã, do tempo separado, é você ter um versículo bíblico que você leu e aquilo encheu o seu coração, embebeu o seu coração, e ao longo do dia você lembrar desse versículo algumas vezes. É Deus falando para você. E aí você lembra a presença do Senhor, do que o Senhor te orientou naquele momento. A gente tem mandado pelo WhatsApp da igreja o Meditare, que são 1 ou 2 versículos para que você faça a sua leitura de manhã e leve aquilo com você ao longo do dia. Então traga à sua mente a certeza da presença do Senhor. E aí, fazendo alguma coisa, 15 segundos, conversa com Deus. Deus, como é bom eu poder estar tomando esse cafezinho aqui agora. Obrigado pelo cafezinho, Senhor. Você está andando na rua e aí tem que ir no mercado e dizer assim, lembre, conversa com o Senhor. Senhor, está na hora de ir no mercado. O Senhor está comigo, indo para o mercado. Enfim, lembrar da presença constante do Senhor na sua vida. Não só nos momentos de dificuldade, mas no seu cotidiano. Então são orientações simples, mas que eu acho que são poderosas para a gente. E eu compartilho com você porque eu procuro fazer isso na minha vida. Procuro exercitar isso. Não é fácil, tem sempre muitas demandas no nosso cotidiano, mas com toda certeza, o Senhor está com a gente e o Senhor nos ajuda a crescermos na fé e na comunhão com Ele. O meu desejo é que você seja muito abençoado, muito abençoada nessa caminhada de se aprofundar com o Senhor e estar sempre lembrando da companhia dEle perto de você. Vamos encerrar esse nosso momento agora. Eu queria orar com você, pedindo que a graça do Senhor te acompanhe, nos acompanhe ao longo do restante dessa noite. Se você está assistindo isso realmente às 7h30 da noite, ou se você está assistindo num outro horário, mas que o Senhor nos acompanhe sempre, que a gente experimente essa presença do Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai bendito, muito obrigado pela Tua presença constante. Eu peço que o Senhor nos ajude a exercitar essa prática da oração, separando tempo para estar contigo e também lembrando da Tua companhia a cada instante da nossa jornada. Muito obrigado, porque a gente sabe que mesmo quando a gente não te busca, o Senhor nos busca. O Senhor está conosco. Mas que a gente possa ter essa lembrança, que Teu Espírito Santo sempre nos incomode, nos lembre, nos impulsione a te buscar com sinceridade. Nos ajude a ser pessoas disciplinadas, docemente disciplinadas, sem encarar isso como um fardo, como um peso, mas como um privilégio de te buscarmos em oração. Que seja essa experiência de todos nós, Senhor, que estamos juntos aqui nessa transmissão, e todos aqueles que te buscam com sinceridade de coração. É que eu te peço, no nome bendito de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Irmão e irmã, Deus abençoe sua vida, que essa sua semana que se inicia amanhã seja vivida na graça do Senhor. Então até amanhã, quando estaremos juntos para adorar o Senhor às 10h30 no nosso canal do YouTube. Deus abençoe sua vida e a sua família.